Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 10. Vamos ler do verso 8 ao verso 13. Romanos 10, do 8 ao 13. A palavra de Deus diz assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deixou e pela oportunidade de mais uma vez nesse dia nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz. É a nossa necessidade, é aquilo que precisamos, o alimento da Tua palavra. A palavra da verdade que traz libertação, que liberta de erros, de enganos, de conceitos do mundo. Que a Tua palavra faça isso nos nossos corações essa noite. E para isso entrego a minha vida ao Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia e a unção do Teu Espírito sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder, com graça, para que corações sejam tocados e vidas transformadas esta noite para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço, e assim oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podem sentar. Amados, aqui está um conjunto de versículos deixados pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que trazem um resumo do que é a salvação em Jesus Cristo. Paulo, nessas poucas linhas, nos dá um resumo do que é alguém ser salvo, do que é necessário para que isso aconteça. No último versículo que nós lemos, o versículo 13, ele diz simplesmente: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fazendo um resumo do resumo. Mas o importante não é olharmos apenas para um versículo, mas para o seu contexto, para tudo aquilo que está inserido nestas palavras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é verdade, isso é palavra de Deus. Mas precisamos entender o contexto em que esta palavra é apresentada para nós. Invocar, o que significa? Invocar significa clamar, pedir ajuda, suplicar, confessar que precisa desta ajuda. Clama aquele que está em necessidade. Invoca aquele que não tem outra esperança, aquele que precisa e reconhece que precisa da ajuda daquele que pode realmente lhe ajudar. E esta é a única condição para que o homem seja salvo. Reconhecer a sua própria miséria, a sua própria incapacidade de ajudar a si mesmo, a sua própria incapacidade de resolver os seus próprios problemas. Por isso é necessário que o homem clame, que o homem invoque o nome do Senhor, mostrando que precisa dele, mostrando que não tem outro recurso além dele. Se fosse possível salvar a si mesmo, o homem não precisaria invocar o nome do Senhor. Por isso aqui está o cerne do que a Bíblia nos mostra como sendo a salvação em Cristo. E algumas perguntas eu quero elucidar com você essa noite através da Bíblia Sagrada. A quem se destina a salvação?
quem que deve clamar e invocar para ser salvo? O próprio versículo 13 responde dizendo: todo aquele. Todo aquele significa qualquer pessoa, em qualquer situação. Toda e qualquer pessoa, em qualquer situação em que esteja, está apta a clamar, a invocar e ser, portanto, salva. Então, a salvação se destina a todas as pessoas. Ao contrário de alguns que pensam que a salvação é restrita a um grupo previamente escolhido, a Bíblia diz ao contrário. Ao dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que também todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, abriu Deus a possibilidade de salvação a qualquer pessoa que o reconheça, a qualquer um que admita que precisa dele para ser salvo, que não pode salvar-se a si mesmo. Então a salvação se destina a todas as pessoas. Deus não excluiu ninguém. Ninguém é inalcançável pela graça de Deus. Apenas aquele que não quer reconhecê-lo como o autor da salvação. Aquele que não quer clamar, aquele que não quer invocar, aquele que não quer reconhecer sua pequenez, aquele que não quer reconhecer sua necessidade, esse não pode ser salvo. Não porque Deus não queira, mas porque Ele próprio não o deseja, não o reconhece dessa maneira. Então, a primeira coisa importante a observar é que Deus não excluiu ninguém, e ninguém é impossível de ser salvo por Deus. Seja lá o tipo de pessoa que você imaginar, Deus pode salvar qualquer tipo de gente. O difícil é aquela pessoa reconhecer isso, se render a Ele e o invocar, como diz a Bíblia, deve ser feito. Então, como já disse a você, a salvação é para todo aquele que nele crê, como está escrito em João 3,16, que eu já citei para você. Jesus também, quando esteve entre nós, ele diz no versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem poderia vir? Qualquer um. Todos que se reconhecessem nesta condição, cansados, sobrecarregados, todos que reconhecessem que precisavam de um alívio, todos poderiam ir a ele. E ele então diz a estes, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A todos Jesus fez este convite, e todos estariam aptos a princípio para aceitar esse convite, bastando que para isso se reconhecessem cansados, sobrecarregados, carentes de um alívio que só Jesus Cristo poderia dar, tomando sobre si o ensino de Jesus, o exemplo de Jesus, as palavras de Jesus e vivendo a partir desse momento pelos seus princípios. Isso traria descanso para a alma cansada. Apenas isso é requerido ao homem para que ele seja salvo: reconhecer a própria miséria, reconhecer a própria incapacidade de descansar sozinho, a própria capacidade de lidar com seus problemas e entender que ele precisa de um Salvador. Então, para quem é a salvação? Para todo aquele que quiser ser salvo. E isso é algo muito curioso, irmãos, porque muitos não são salvos. Mas por que não são salvos? Porque não querem ser salvos.
Deus deu ao homem o livre arbítrio, a liberdade de expressar sua vontade, suas escolhas e decisões. O homem é livre para escolher aquilo que deseja. E com esta liberdade, muitos não querem a salvação, mas ela é, a princípio, destinada a todos. Jesus não morreu por um grupo de pessoas, Jesus morreu por toda a humanidade. Levou sobre si o pecado de todos. Todo aquele que nele crer não vai perecer e vai ter a vida eterna. Então isso inclui o rico, inclui o pobre, inclui a raça que for, a idade que for, a cultura que tiver, o homem de sucesso, o homem fracassado, inclui o perdido, inclui o bonzinho. Todos precisam de Jesus. Todos precisam invocá-lo, todos precisam ser salvos, e isso inclui eu e você. Há um lugar para todo aquele que deseja ser salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que disse a palavra que nós lemos aqui. E aí a pergunta que pode ficar nos corações é: o que então eu devo fazer? Bom, já foi dito no versículo 13 que eu preciso invocá-lo. E isso parece algo muito simples, não é? Talvez alguém mal intencionado poderia pensar assim: bom, vou continuar vivendo do jeito que estiver vivendo, e quando eu perceber que a morte está se aproximando, eu dou um grito: Jesus! Pronto, invoquei o nome de Jesus. Funciona? Não. Se a Bíblia diz que funciona, funciona, irmãos. O problema é você saber quando a morte está se aproximando. Esse é o grande problema. O problema é você identificar o dia e a hora. O problema é você poder ter uma noção. Eu creio que já teve muita gente que a gente pensou que ia morrer e viveu muito tempo, né, irmãos? E tinha outros que você olhou e achava que era indestrutível, que morreu poucos dias depois. Você já foi surpreendido pela morte? Talvez não a sua, né, que você está vivo aqui ainda hoje me escutando, mas você já foi surpreendido pela morte de alguém? A morte que você não esperava, ou aquela que você esperava e não aconteceu, e a pessoa ainda durou muito mais do que você imaginava? Então ninguém sabe o dia nem a hora. E quando a Bíblia fala de invocar, não está falando dessa invocação quase que mística, né? Apenas dar um grito e dizer Jesus, como se Jesus fosse um nome apenas para dar sorte ou para causar algum poder especial sobre a vida de alguém. No nome de Jesus há poder, eu creio nisso, amém? Mas não para invocá-lo de maneira irresponsável. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que é até pecado usar o nome de Deus em vão, não é? Então, há poder sim no nome de Jesus, mas eu tenho que entender o que significa este invocar. Veja o que diz a Bíblia em Atos capítulo 4, no versículo 12. Atos 4, 12 nos fala sobre essa centralidade em Jesus. Em Atos 4, 12 está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De que nome a Bíblia está falando? Jesus. O nome que eu invoco, o nome que aquele que será salvo vai invocar. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não há outro que possa me ajudar. Não adianta pedir, de gritar o nome de alguém poderoso, não adianta gritar o nome de um herói, não adianta invocar o nome de alguém importante. A Bíblia está dizendo que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o único nome que salva é Jesus. Não há outra religião se não for Jesus. Não há outro expoente entre os homens se não for Jesus. Não há outro recurso além dele, é o que diz a palavra de Deus. E, queridos, a Bíblia diz que este nome, que precisa ser invocado de livre e espontânea vontade por aquele que
quer ser salvo, como eu já disse aqui, porque muitos não são salvos porque não querem, esta é a verdade, mas aqueles que quiserem podem invocar o nome de Jesus, isto é fato. Agora leia comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11, está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está onde? Acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o que aconteça? Se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, pelo que fez Jesus, deu-lhe este poder. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, diz a Bíblia. E ele recebeu todo esse poder, toda essa autoridade, foi exaltado e recebeu o nome, Jesus, acima de todo nome, como disse lá Atos 4,12. O nome que vamos invocar para ser salvos. E aí diz o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Se você não entender bem esse versículo, você pode pensar errado que, mais cedo ou mais tarde, todos vão confessar Jesus, todos vão invocá-lo e todos serão salvos. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que esse nome é tão poderoso, que esse nome foi dado por Deus, foi referendado por Deus, que lhe deu, que o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todos os outros, é que quer o homem queira ou não queira, no final de todos os tempos, toda língua será obrigada a confessá-lo. Todo joelho será obrigado a se dobrar. Hoje eu e você temos a oportunidade de livre e espontaneamente nos dobrar de joelhos diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio. Temos a liberdade de abrir nossa própria boca para invocá-lo, para reconhecê-lo que ele é o Senhor. Temos a liberdade de fazê-lo por nossa própria vontade. Mas se não o fizermos, como muitos não fazem e não são salvos porque não querem, como eu já disse aqui, haverá um dia que quer queira, quer não, de boa vontade ou de má vontade, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas eu não gostaria de ter que fazer as coisas forçosamente. Deus nos dá a oportunidade de fazer voluntariamente. O que eu digo para você que resiste a se entregar a Cristo é isso. Você pode resistir agora, mas um dia você será forçado a fazê-lo. E quando isso acontecer, esse ato já não terá o valor que teria se tivesse feito agora. Esse ato será apenas uma obediência à palavra de Deus, mas não produzirá a salvação que voluntariamente você poderia ter aqui e agora. Não há outro nome a quem clamar, não há outro nome a quem invocar. E na história bíblica nós vemos alguns exemplos que eu quero compartilhar com você, de pessoas que reconheceram isso, que reconheceram a oportunidade. Veja, queridos, é uma questão de oportunidade. Quando é o dia da oportunidade? A Bíblia diz, o dia é hoje. Hoje é o dia da oportunidade. Por quê? Porque hoje, pelo menos nesse momento agora, você está vivo, está consciente, está com as suas faculdades mentais em ordem e está completamente apto para tomar uma decisão voluntária da qual você é plenamente ciente. Você está nesse momento, aqui e agora, apto para tomar uma decisão. Talvez num leito de hospital, talvez já com a sua mente tomada por um Alzheimer, você não tenha mais condição de fazer isso de uma forma tão explícita e clara. Mas agora todos temos a oportunidade. Por isso a Bíblia diz, o dia da oportunidade é hoje. Você não precisa esperar uma oportunidade. Você tem que abraçar a oportunidade. Porque, como eu disse ainda há pouco, nenhum de nós sabe qual o dia da morte, qual a hora
Qual o momento? Ninguém sabe. Eu sei que eu estou agora respirando. E agora há uma oportunidade. Alguns exemplos bíblicos que eu vou compartilhar contigo aproveitaram uma oportunidade que foi e poderia ter sido a única. Ninguém sabe o que aconteceria depois. Em Marcos capítulo 10, há uma história de um homem bem conhecida aí por todos que leem a Bíblia. Marcos 10, 46 e 47, eu vou praticamente ali ao início dessa história, em que a Bíblia fala de um homem cego, e diz assim o versículo 46 e 47, foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a fazer o quê? A clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é isso? É o exemplo de alguém que invocou o nome de Jesus. Invocou ou não? Clamou por Jesus. A Bíblia diz, ele se pôs a clamar. E engraçado, queridos, é que ele é cego. Só que esse cego enxerga muito melhor que muita gente aqui, tá? É um cego que enxerga muito melhor do que muita gente que está por aí nesse mundo. Porque ele enxergou naquele momento uma oportunidade para a sua vida. Eu tenho a oportunidade de mudar a minha vida hoje radicalmente. Sou cego, sou mendigo. Não tenho sustento, não tenho com que me manter, dependo dos outros para tudo. Minha vida é essa. E se nada acontecer, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou morrer. Mas ele ouviu que Jesus estava passando. Não é por acaso? Nada é por acaso, irmãos. Toda oportunidade é dada por Deus. Você está aqui essa noite, não é por acaso. Não é por acaso. Deus está te dando uma oportunidade para mudar a sua vida, para tomar uma decisão radical, invocar o nome do Senhor e ser salvo. Bartimeu começa a clamar, e outra história vai, se você depois quiser ler, lê o resto da história. Ele começa a clamar e os discípulos dizem, para aí, fica quieto, está incomodando o mestre. Cala a boca, alguém cala a boca desse cego aí que eu não aguento mais isso. Mas ele não parava. Pelo contrário, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele falava, mais ele clamava, mais ele, a plenos pulmões, Jesus, 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 tem misericórdia, tem compaixão de mim. Até que Jesus o chamou e perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele disse que eu torne a ver, e assim aconteceu. E a vida dele foi mudada, foi transformada, não só porque ele voltou a enxergar, mas porque ele viu em Jesus a salvação, a solução para todos os seus problemas. E aí ele o invocou, aproveitando a oportunidade, que é o grande exemplo que fica aqui para nós. Um outro exemplo, em Lucas. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Uma outra história bem conhecida da Bíblia, capítulo 23 de Lucas, versículo 39 até o versículo 43, diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 ladrões à beira da morte, os 2 condenados, crimes parecidos, merecidamente condenados, não foram condenados injustamente. O único injustamente condenado ali era Jesus, concorda? O único que estava sofrendo uma sentença de morte injusta era Jesus. Os outros estavam condenados porque mereciam aquela condenação, a ponto do próprio condenado dizer, nós estamos aqui porque merecemos. Agora você nem ao menos teme a Deus. Estando sob a mesma sentença, só abre a boca para blasfemar. E aí ele se vira para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. O que ele fez ali?
Ele invocou Jesus. Ele reconheceu que Jesus é Senhor, ele reconheceu que Jesus tem um reino, mesmo estando ali do lado dele, todo arrebentado igual a ele. Ele viu em Jesus que ele era rei, não era apenas um condenado à morte a ponto de morrer, mas era alguém diferente. E ele aproveitou a oportunidade. Quando é que foi a oportunidade dele? Nele, no caso dele, foi na hora da morte. É possível Jesus salvar alguém na hora da morte? Sim, é possível. Com plena consciência, ele estava ali com sua plena consciência e disse: quando o Senhor vier no seu reino, lembra de mim, eu reconheço que o Senhor é Senhor e que o Senhor tem um reino. E ali ele foi salvo na hora da morte. A todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a vida dele até ali, e os pecados que ele cometeu, e as pessoas que ele roubou, as pessoas que ele matou, na hora da morte ele reconheceu Jesus, ele reconheceu a própria miséria, reconheceu a merecida condenação que estava sobre ele e clamou, invocou o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, e clamou, reconhecendo o seu reino, reconhecendo o seu senhorio, e por isso Jesus simplesmente diz a ele: hoje você estará comigo no paraíso. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade, não sei se haverá outra. O importante é invocar o nome do Senhor, reconhecer que precisa dele. Em qualquer circunstância em que você esteja, seja na alegria, na tristeza, de qualquer situação que possa estar a vida humana, a solução é a mesma. No Salmo número 50, no versículo número 15, a Bíblia diz que nós podemos invocá-lo até na angústia, irmãos, não importa. Salmo 50, verso 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Todo momento, independente da situação, é hora de invocar Jesus. Eu não acredito naquela frase que é muito dita por aí, de que as pessoas vão a Jesus ou pelo amor ou pela dor. Eu não acredito nisso. Tem gente que pela dor fica cada vez com mais raiva de Jesus e mais longe dele fica. E tem gente que quando está tudo bem não quer nem saber de Jesus. Jesus é a solução para quem está na miséria, mas Jesus é a solução para quem está na riqueza também. Jesus é a solução para a vida daquele que dá tudo errado, mas é também a única solução para a vida daquele em que dá tudo certo. Então não é nem pela dor, nem pelo amor, é sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. O que eu preciso fazer é invocá-lo. É na angústia, invoco o Senhor. Estou na alegria, invoco o Senhor. Reconheço que sou pecador. Pode a vida estar dando tudo certo, pode estar tudo bem, o dinheiro pode estar sobrando, você pode estar prosperando, mas sem Jesus você irá para o inferno, é o que diz a Bíblia. Então é hora de invocá-lo, independente da circunstância que você esteja vivendo, clame por ele. E o que acontecerá com aquele que invocar o nome do Senhor? O que diz lá o verso 13? Será salvo. Será salvo. Que palavra, salvo. Salvo já indica a minha situação. Quem precisa ser salvo? Quem está perdido. Quem está a ponto de morrer. Você está num prédio que está pegando fogo. Quando o bombeiro chega, ele faz o que contigo? Te salva. Quer dizer o quê? Que se o bombeiro não chega, você morre queimado. Você caiu do barco, está se debatendo na água, vai morrer afogado, chega alguém, joga uma boia, alguém vai nada, te pega, fez o que contigo? Te salvou. Porque se não fosse assim, você estava condenado a morrer daquela maneira. Então, salvação, que hoje está tão batida essa palavra, talvez não seja compreendida na sua real essência. Salvação é o último recurso, irmãos. Não há outro recurso, não há outra maneira, não há outra esperança. Não há um jeito que eu possa dar. E salvação, só quem dá é Jesus.
Ninguém salva, igreja não salva, pastor não salva, mensagem bonita não salva, só quem salva é Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que vai ser confessado e diante do qual todo joelho se dobrará, é esse nome que salva. Então, para ser salvo, o que eu preciso? Já disse, pastor, invocar o nome. Mas eu preciso, para invocar, me reconhecer perdido. Lembra de Bartimeu? Lembra do ladrão da cruz? Reconhecer que eu não valho nada. Enquanto eu me dou valor, eu não quero ser salvo, porque acho que não preciso. Enquanto eu digo assim, eu sei nadar, não precisa ninguém vir me salvar. Eu sei combater incêndio, eu tenho um curso de brigada de incêndio, não precisa ninguém vir me livrar do incêndio. Enquanto isso acontecer, não há esperança de salvação. Para que haja salvação, o homem precisa desistir de toda expectativa de se auto-salvar, se auto-ajudar. E aí que reside o grande problema da humanidade, a confissão da necessidade. A confissão de que precisa ser salvo. Em 1 de João, lá no final da sua Bíblia, no versículo 8, capítulo 1 da primeira epístola de João, do versículo 8 ao versículo 10, está escrita uma palavra muito simples que precisa ser compreendida. Diz assim, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, o que acontece? A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Simples assim. Se eu digo que não tenho pecado, quer dizer, eu não preciso ser salvo, porque a salvação é para quem está condenado à morte. Se eu acho e penso de mim além do que convém, penso que sou uma pessoa boa, que não faço mal a ninguém, esqueço os pecados que estão latentes dentro de mim, que fazem parte da minha natureza humana, minha inclinação para o mal como questão de oportunidade. Se eu digo que não tenho pecado, digo assim, não preciso invocar o nome do Senhor, não preciso ser salvo. Então não vai ser salvo. A verdade não está em nós, se assim dissermos. Fazemos Deus de mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O ladrão na cruz confessou o seu pecado. Ele disse, eu mereço morrer. Eu mereço. O que eu fiz, a pena de morte é merecida. Mas o Senhor não fez nada. O Senhor é inocente e por isso pode me salvar. Então, querido, quando eu não reconheço o meu pecado, não há como ser salvo, porque nem vejo a necessidade de invocar ao Senhor. Mas, por mais que a gente pense erradamente de si mesmo, se achando alguma coisa, isso é muito comum hoje, ainda mais no momento como o atual. Porque no momento atual, nós estamos vendo tanta desgraça, nós estamos vendo tanta gente safada, que aí você olha para o camarada e diz assim, olha, perto do Maluf eu sou um anjo, perto do Lula eu sou um serafim. Não, você olha para esses caras tão safados, juízes, tão nojentos, aí diz assim, não, eu não faço nada disso. Aí você começa a ficar com a ilusão de que você é um cara bom, só porque não é tão mal. Só que a gente não se compara com o mal, a gente se compara com o bom. E quem é o bom? Uma vez chamaram Jesus de bom, ele disse assim, epa, não, bom é meu Pai que está nos céus. Então, com quem eu me comparo? Eu tenho que me comparar com Deus. E quando eu me comparo com Deus, eu digo assim, eu sou uma porcaria. Eu consigo ser igual ao Maluf, ao Lula, os caras todos. Eu sou uma porcaria quando eu me comparo com Deus.
Aí eu digo, eu preciso ser salvo. Eu não valho nada. Ah, mas eu não roubo, eu não faço grandes maldades. Mas está na minha natureza a escolha errada, o pensamento errado, a atitude errada. Ela está dentro da natureza humana. E ao dizer que não preciso, eu faço Deus mentiroso. Por que eu faço Deus mentiroso? Porque a palavra de Deus diz. Aonde que ela diz? Romanos 3:23. Leia comigo aí. Romanos 3:23 diz, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem disse isso? Deus. Se eu digo eu não, então eu estou fazendo Deus de mentiroso. Eu careço. Ninguém gosta de se reconhecer carente, já viu isso? A gente não gosta dessa palavra. Você é carente, você diz, não, eu não. Eu carente não, estou bem resolvido. Não, você é carente da glória de Deus, está entendendo isso? Você carece disso, porque você pecou, juntamente com toda a humanidade. Então você precisa da graça de Deus. E o que a Bíblia diz é que Jesus veio para isso. Em Lucas 19:10, o que está escrito lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando eu reconheço que eu estou perdido, porque sou pecador, e ao me comparar com Deus me sinto uma porcaria, aí eu posso invocá-lo, e aí eu posso ser salvo. Aí eu posso reconhecê-lo, aí eu posso confessá-lo, como a Bíblia diz nos versículos anteriores. Eu termino por aqui lendo contigo Romanos 10, do 8 ao 10. Nós ficamos no versículo 13, a mensagem inteira. Todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, será salvo. Mas olha o que diz a partir do 8 que a gente leu no início. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Duas atitudes são requeridas. Invocar. Como é que se invoca? Gritando, com a boca. Igual Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se importou com os outros que estavam ali para criticar. Lá, o que esse cara está gritando aí, parece um doido? Não. Bartimeu não se importou com ninguém que estava perto dele. Ele gritou lá, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Assim, diz a Bíblia, deve ser a nossa opção por Jesus. Não pode ser no coração e restrita ao âmbito do coração. Ah, pastor, eu creio em tudo que o senhor falou e eu vou entregar minha vida para Jesus. Está aqui no meu coração, Deus conhece. Conhece sim, mas a Bíblia está dizendo que quem crê com o coração, confessa com a boca, sem ter vergonha. Confessa com a boca, igual Bartimeu, e diz, Jesus, tem compaixão de mim. Preciso da salvação. Reconheço que o Senhor é a salvação. E é isso que precisa ser feito. Curve a cabeça, vamos orar a Deus essa noite. Ó Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Teu Espírito tocou nos nossos corações, e agora é um momento, Pai, da oportunidade, o dia da salvação, para aquele que invocar o nome do Senhor. Para aquele que creu com o seu coração, mas que ainda não confessou com a sua boca, como a tua palavra ordena fazer. Há uma oportunidade nesse momento. Senhor Jesus, toca nesse coração, para que essa oportunidade não seja perdida. É o que eu te peço, meu Deus. Há alguém aqui entre nós que quer aproveitar a oportunidade de confessar Jesus publicamente? Levante a sua mão onde você está para que eu ore junto com você agora, fazendo essa confissão. Há alguém? Acene para mim, bem claro, para que eu possa ver. Alguém quer render a sua vida a Jesus agora? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor, queridos. É hora de louvar, é hora do batismo nas águas, e nós vamos lá nos preparar.
estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar, filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte mudarei. Achega-te a mim, que eu também me chegarei. Te tomarei meu colo, tua sorte te darei. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar, filho meu, não desistir. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me, eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, que eu também me chegarei. Te tomarei meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Filho amado, aplauda o Senhor nesta noite. A Ele que é digno, Ele que é o nosso Deus maravilhoso. Vamos louvar novamente ao Senhor, dizer que grandes coisas estão por vir. Nós cremos num Deus de grandes coisas, cremos nesse Deus maravilhoso. Louva o Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz, Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diga, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de te louvar. Aplauda o Senhor mais uma vez. A Ele que é digno. Glórias a Deus. Som. Alô? Som. Que bom, irmãos. Um momento precioso para a igreja, momento de fé, de confissão. O batismo tem um símbolo, né? Ao mergulhar nas águas, o símbolo é a morte da nossa velha natureza para ressurgir para uma nova vida. Ao sair das águas, simbolizamos a ressurreição, a mesma operada em Jesus, agora operada na vida daquele que morreu e renasce para viver uma nova vida. E isso só é possível para aquele que, em primeiro lugar, crê e confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Por isso é preciso primeiro crer para depois ser batizado. A razão de não batizarmos crianças que não conseguem manifestar a sua fé. Mas aqui do meu lado está Maria Isabel, que já não é mais uma criança, né? Que já sabe muito bem o que deseja, o que quer. E espontaneamente ela procurou a igreja querendo ser batizada, querendo confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E como a gente sempre faz, eu dou a ela a oportunidade de dizer isso com as próprias palavras. Boa noite. Venho aqui confessar que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Som. Jesus, obrigado pela confissão de Maria Isabel aqui ao meu lado, Pai. Pelo aquilo que o Senhor está operando na vida dela e por esse momento em que grandes coisas hão de acontecer. Sepultamento da sua velha natureza para o nascimento, para uma nova vida contigo. É o que ela tem pela frente. Uma nova vida com o Senhor, cheia da tua graça. E por causa da sua confissão diante da igreja, diante do mundo, daquilo que ela crê com o seu coração, eu, como ministro do Evangelho, a batizo nestas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom demais.